é pós-fixado e paga Selic. Exatamente, ó, paga Selic. A LTN, ele é pré-fixado, dá um desconto ali, um desarte sobre o valor de face, né? É um pré-fixado. LTNF, o F de fatiado. Qual que é a diferença? Ele é um pré-fixado também, mas paga cupom. A diferença da LTN para a LTNF é essa. Um paga cupom, o outro não paga cupom. E vem os dois que paga e taxa de juros mais IPCA. Exatamente, ó, IPCA e taxa pré-fixada. Estou chorando até agora. Calma, vocês entram em pânico demais. Ó, olha aqui, ó. Tô olhando aqui para vocês, ó. Olha aqui, ó. Olha isso. Olha isso. Igualzinho. Justo se seria se esse CPA 10 fosse só do módulo 6. Já estava difícil. O módulo 6, Você tá doido. professor, ele acaba quando mesmo? Tem como piorar mais? Piorar sempre tem, né? Sou eu de novo, ó Deus, sou eu de novo. Calma, calma, vocês estão muito apavorados. E os outros dão conta? Por que vocês acham que vocês não dão conta? Qual que é? Vocês mesmos se diminuem? Então, calma aí, né? Vocês ficam jogando para baixo. Deus me livre. Calma, calma. Ó, aqui, ó. John Depp, né? John Depp é o cara que a gente mais admira na face da Terra, porque foi o único cara que conseguiu vencer uma discussão com a mulher, né? Isso, exatamente, ele ganhou uma ação com a mulher dele, então o cara merece todas as referências de todos nós homens, porque foi o único na face da Terra. É um cara que pode dar palestra, viver de palestra, pode viver dando cursos, né? Cursos online, arrasta para cima. Cara, esse cara, tudo que ele bota para vender, ele vende, porque ele é um ídolo, né? Do sexo masculino aí, porque o cara conseguiu vencer uma discussão com a mulher dele. Mas aqui ele fica com a cara toda perdida aqui. Olha na cara. Ó, título público federal, ó, tesouro. Aqui mesmo, interessante, né? Ó, aqui os carinhos, ó. Olha aqui para vocês verem um negócio bem interessante aqui. LFT. LFT, lá, quando você vai comprar o título, ele não chama exatamente LFT, né? Porque o tesouro, a nossa prova, ele ainda continua chamando LFT, tá? LTN é um tesouro pré-fixado, ó. A gente já sabe o que é isso, né? NTNF de fatiado, nome atual, tesouro pré-fixado com juros semestrais. NTNB, nome, tesouro IPCA com juros semestrais. E NTNB principal, tesouro IPCA. É isso. E ainda conseguiu o apoio de outras mulheres. Eles também, né? Vocês também. Vamos fazer as questões, vocês vão ver que não tem nada. Peraí. Tesouro Direto. O que é o Tesouro Direto, meninos? É o programa do Tesouro Nacional desenvolvido com a B3, com a Bolsa, para venda de títulos públicos federais para as pessoas físicas 100% online. O que eu quero dizer aqui, meninos? Você pode investir, emprestar o teu dinheiro para o governo diretamente, né? Comprando diretamente título público federal, né? Foi lançado em 2002 e quer democratizar o acesso aos títulos públicos, permitindo aplicações acima de R$ 30, exatamente. E lembrando que o Tesouro, ó, ele garante a recompra diária. Quer dizer, se você investir, mesmo sem investir lá para 2029, 2030, e você quiser resgatar antes, o governo garante a recompra diária, né? Trata-se de um investimento com risco de liquidez praticamente nulo. Lá você resgata a qualquer momento, né? Quanto ao risco de crédito cano calote, a gente já fala aqui, ó, são considerados livres de riscos, né? Como dito anteriormente, exatamente, não tem risco, né? Tesouro Direto, vou abrir aqui a página para vocês verem esse cara de perto. Olha o site do Tesouro Direto, www.tesourodireto.com.br, você vai entrar aqui, faz as simulações, como é que funciona, né, tal, os títulos. Vou colocar aqui, ó, ver todos os títulos. Tem briga? O horário. Vamos ver se vai abrir. Olha aqui que bacana, ó, meninos, ó. Olha como funciona o título público aqui, ó.
Tesouro prefixado 2026. Esse aqui é o nosso famoso Tesouro prefixado, é a nossa querida, né, companheira LTN, ó. É um tesouro prefixado que vence em 2026. É aquilo que eu falei para vocês, ele é negociado com deságio sobre o valor de face, com desconto. Ou seja, você vai resgatar R$ 1.000, que ele é o valor unitário sempre R$ 1.000, dia 1º de janeiro de 2026. Quanto você paga agora? 763. Então, você paga 763 agora para resgatar R$ 1.000 em 1º de janeiro de 2026. Quanto que é de juros isso aí? 10,97. 10,97. Tesouro prefixado 2029 também, ó, já está pagando aqui, ó, 11,39. Você paga para o governo 548 hoje e compra um papel de R$ 1.000 que vai vencer dia 1º de janeiro de 2029, né? Tesouro prefixado com juros semestrais, ó, NTNF. É um prefixado com juros. Tesouro Selic, LFT. Ó, o que ele rende? Selic, tá vendo? Ó, Selic. Tesouro IPCA 2020, 2035, 2045. Esse aqui não tem cupom de juros. Se ele não tem cupom de juros, ó, Tesouro IPCA 2045, não tem cupom de juros, então a gente chama esse cara de NTNB principal. Ele não tem cupom. Paga o principal lá no final, 2029, 2035, 2045. Ó. Tá vendo? Ó, paga IPCA mais uma taxa. Ó, IPCA mais uma taxa, IPCA mais uma taxa. Por isso que a gente chama ele de híbrido. E, por fim, ele com cupom de juros semestrais, a NTNB. Paga IPCA mais juros. Ó. É isso. Então, vocês veem que na vida real esses caras existem, né? Não é invenção nossa. Você faz uma simulação, é bem bacana isso aqui, tá, meninos? Bem bacana. Vamos fazer umas questõezinhas aqui para ver o que fixou. Ó. Tentem aí, ver o que vocês entenderam, o que vocês lembram do que a gente estudou. Um investidor deseja operar no Tesouro Direto com um título que seja corrigido pela inflação. Olha isso, olha, está dando uma dica. Ele quer um que corrija pela inflação, que o rendimento seja inflação. E que não tenha o risco de reinvestimento. Isso aqui é um ponto importante também. Neste caso, o que ele deve optar? Cara, olha só. Ele quer um que seja corrigido pela inflação. Essa questão é uma questão que cai muito na prova. Inclusive, os alunos falam para mim, eu caiu aquela questão do reinvestimento. Aí a gente sabe que é essa, porque é uma palavra diferente, né? Caiu no reinvestimento em título público. A gente já sabe que é essa questão. Beleza. Agora eu pergunto para vocês. O cara quer um que é corrigido pela inflação. Quais daqueles 5 títulos são corrigidos pela inflação? Ou seja, pelo IPCA? Então, você já elimina 2 aqui, né? De cara, você já elimina 2, porque tem 2 que não é inflação. Tem 2 que não tem nada a ver com inflação. Lembra, título público, ou ele vai render taxa Selic, ou ele vai render IPCA, ou ele vai ser pré-fixado. Não tem outro jeito. Beleza, ele quer esses caras aqui, ó, que rende inflação. Ele quer esse. Então, você tem que eliminar o que rende isso, o que rende isso. Qual que é que vocês eliminam aí, de primeiro, de cara? Ó, de cara, menino, de cara. Porque ele quer um corrigido pela inflação. O cara elimina a B e a C. Exatamente. É esse que ele vai. Então, por quê? Esses dois... A LFT rende Selic, taxa Selic, que a gente sabe, né? Então, não é essa que ele quer. Não quer rendimento Selic, ele quer inflação. LTN, a gente sabe que é um cara pré-fixado, né? Ó, o T vem depois, o T vem antes. Então, é o pré-fixado. Isso, ó, pré-fixado.
sai fora, né? Esse aqui não tá. Então, ou é NTNB ou é NTNB principal, porque esses dois caras, sim, rendem inflação, né? Eu Inflação. fiquei na dúvida aí do reinvestimento. IPCA, exatamente. A dúvida aqui que vocês poderiam ficar é entre a A e a D. A B e a C não tem sentido, né? Porque eles não rendem inflação. O cara quer, esse investidor, ele quer um que renda, seja corrigido pela inflação. LFT não é inflação, LTN não é inflação, né? Beleza. Agora, é a NTNB ou a NTNB principal? E aí que entra esse fator aqui, ó. Risco, ele não quer uma que tenha risco de ficar reinvestindo. Ele não quer uma que tenha que ficar reinvestindo. Ou seja, ele não quer uma que tenha cupom de juros, porque o cupom de juros o governo paga e investe de novo. Paga e investe. Ele não quer essa. Então, ele quer a que não tem cupom. E qual é a que não tem cupom? A principal, né? NTNB principal. Letra D, essa não tem cupom, porque ela paga o principal lá no fim, não fica reinvestindo. Ok? Questãozinha chata, né? Essa aqui é realmente uma questão mais chata, uma questão não é tão simples assim, é uma questão que exige mais. Mas lembrem-se, meninos, tá? Lembrem-se que o cara quer o título corrigido pela inflação. Então, a letra D, alguém acertou? Wendel, então quer dizer que o reinvestindo aí é a periodicidade aí pagando juros. Exatamente, a periodicidade. Reinvestir. O que que é? Ele não quer o que fica reinvestindo. Ou seja, ele não quer um que fica reinvestindo. Por que que ele fica reinvestindo? Porque ele paga os juros, reinveste. Paga os juros, reinveste. Paga os juros, ou seja, ele não quer esse. Ele não quer o título que paga cupom de juros. Ele quer o que não paga, né? Ele quer o NTNB principal. NTNB principal paga inflação? Paga. Isso só vai resgatar ele lá no fim. É o principal lá no fim. Não tem que ficar reinvestindo, é isso que ele quer. É a letra D. Ninguém acertou, né? Vamos ver essa? Meninas, por toda dificuldade que tiver, sabe quantas questões de título público costuma cair na prova? Duas. Costuma cair duas provas, duas questões. Você fica se matando por causa disso? Calma. Ó, bora lá. Amém, igreja. Aí já melhorou essa resposta, hein? Ao aplicar numa LFT, o T vem depois, e o depois pós-fixado em Selic. Terá sua remuneração atrelada à variação da taxa Selic, né? Variação da taxa Selic. Vamos ver os outros, o que que é? Ó, qual que é o que tem variação da inflação mais juros previamente pactuados? Pois é, muda as palavras demais, que pactuados. Ué, o que é pactuado? Pactuado, tratados, contratados, ué. Então, Então é o principal, NTNB principal? NTNB. Aí não está falando se é para pagar cupom, não. Você sabe que é NTNB, né? Ah, tá. Não tem cupom, não. Mas variação da inflação, o que que a NTNB paga? IPCA, inflação mais juros. É isso que eu pago. Então, é isso. Então, A palavra inflação, ela é chave nesse caso aí, né, Wendel? sim, porque inflação é NTNB, né? Inflação é NTNB, é o IPCA. Taxa prefixada pactuada no ato. Aí pode ser a LTN, né? Pode ser a LTN, porque é prefixado. E a D, variação do CDI. Esse não existe, né? Esse não existe. Então, tá. Mais uma. Ó, como é que funciona a tributação nesse título público? O que que você acha? Seja lógico. Se você usar a lógica aí, você não erra. Só isso.
Pois é, a dúvida parece que é a B e a D, né? Faz sentido, hein? Ó, a maioria foi de D, né? Ó, cliente adquire um Tesouro IPCA+, com juros semestrais. Está escrito assim. Mas a gente sabe que esse cara aqui é a nossa querida NTN-B. É com juros semestrais? É, então é NTN-B sozinho, né? Se não tivesse juros semestrais, seria NTN-B principal. Beleza. Ele te pede informações sobre a tributação do imposto de renda e você informa, bora, NTN-B com juros semestrais. O que significa? O governo fica pagando cupom de 6 meses para o cara, cupom de juros, o rendimento. E ocorrerá somente no pagamento dos juros semestrais? Não, né? Cara, é o seguinte, toda vez que paga rendimentos, vai pagar imposto. Então, se o cara paga nos juros semestrais e quando ele resgata, ele paga de novo, então vai pagar as duas vezes. Então, não pode ser só nos juros semestrais, não pode. Que ocorrerá no pagamento de juros semestrais? Verdade. E também no vencimento do título? Verdade. No vencimento também vai ter um juro que ele vai receber, um rendimento. E ele vai cobrar imposto de renda também. Conforme a tabela progressiva, a tabela que vai aumentando, vai subindo o preço, meninos. A tabela de imposto de renda, aqui nós estamos de renda fixa, 22,5, 20, 17,5, 15. Tabela progressiva é se fosse 15, 17,5, 20, 22. Não, aqui é regressiva conforme o tempo vai passando. Então tá fora. Que ocorre somente no vencimento? Não, no vencimento, esse aqui paga juros semestrais. Se paga juros semestrais, todo semestre o cara está pagando imposto também. Sobrou a letra D, que ocorrerá no pagamento dos juros semestrais e também no vencimento do título, conforme tabela regressiva. 22,5, 20, 17,5 e 15. É isso, letra D. Mas por que regressivo, hein, Wendel? Eu não entendi, fiquei na Ué, dúvida. o que é regressivo? Como é que é a tabela do imposto de renda fixa? Não é essa tabela aqui, ó? Sim, do maior para o menor, Exato. E o que é isso? regressivo. Exatamente. Mas, Vocês já repararam? Vou falar uma coisa para vocês. E não é com vocês, é com todo mundo, né? Todo mundo. Pessoal, a maior fonte de erro, seja em qualquer tipo de prova, eu já ouço isso desde quando eu fazia o colegial. Eu lembro dos meus professores falando assim: sabe onde vocês mais erram? Não, professor, aonde? Na interpretação. A interpretação da questão, ela é tudo. Então, assim, é o que a gente falou aqui, ó, por exemplo, igual o Neto falou, né? Pô, aqui, ó, a gente sabe a diferença de algo progressivo e regressivo, né? Regressivo é essa tabela, começa do maior e vai cair regredindo. Ah, e faz sentido, ó, quanto mais o tempo passa, menos imposto eu pago. Isso é uma tabela regressiva. A tabela progressiva seria progressiva se eu começasse de 15, passa o tempo, mais tempo eu pago 17, passa mais tempo eu pago 20, paga mais tempo, paga 20, entendeu? E aí é interpretar, né? Interpretar. Na leitura, quando você lê, você já observar quando você lê ela bem, entende, fica mais fácil. Por quê? Porque tem as palavras, né? As palavras-chave. Ó, mais uma. Ó, mais uma questão de interpretação é tudo. Pensa você é um investidor e quer comprar um título público federal. E você acredita no que ele está falando aí no enunciado. Em que você investe? Se você é um investidor e pensa igual o enunciado aí, em que você vai investir? isso é muito pessoal, né, Wendel? Vai do perfil de cada investidor, né? Não, que não tem como ser, pessoal. Não? Se for olhar a lógica, né, vai ter desconto lá no LTN e a gente já sabe quanto que vai dar no final, é fixado. Tudo está definido no enunciado. O enunciado já está te falando o que é o melhor. Bom, de cara a gente elimina duas alternativas. Quais são as duas alternativas que a gente responde?
Ações e fundo? Ações de fundo não tem nada a ver aqui, né? Nem faz parte do nosso conteúdo aqui. Então já fica mais fácil. Então já tira fundo e ações, porque não tem relação. Agora, olha só, deixa eu perguntar aqui, ó. Ô, Tiago, por que você respondeu a letra B? Calma aí, pessoal. Olha, porque no caso aqui, eu verifiquei aqui, né, o Tesouro Selic, né? Foi por isso. Exatamente, olha só. O que o investidor acredita? Ele acredita num aumento da taxa de juros. Ele está pensando assim, cara, a taxa de juros vai subir. E quando essa taxa de juros doméstica, ela é o quê, na verdade? Quem é? Que taxa que é essa, hein? Selic. Ou seja, é a mesma coisa que eu estou falando assim, ó, o investidor acredita que a Selic vai subir. Pessoal, olha só, se o cara acredita que a Selic vai subir, em que ele deve investir? Em que você investiria? LTN ou LFT? LFT. Pré-fixado na Selic. Pré-fixado não, é pós-fixado, né, Bruno? Pós-fixado, fala. Exato, olha só, se você está falando assim, ó, cara, a Selic vai subir muito, eu vou investir meu dinheiro. Em que você... Cara, se você está falando que ela vai subir, ué, você tem que botar seu dinheiro nela. Então, agora, qual dos dois que rende Selic? LFT. Pós-fixado que rende Selic. E é exatamente isso que ele vai fazer. Por quê? Porque, cara, se a Selic subir, eu vou estar bem na foto. Porque, ó, se ela subir, o meu dinheiro está subindo junto com ela. Exatamente. A LTN não, porque a LTN ela é pré-fixada. Aí vamos supor hoje, você investe nela hoje. Vamos supor, o mercado está te pagando 10%. Você está recebendo ó, nessa pré-fixada. Faça chuva, faça sol, você vai ganhar 10%. Aí o que acontece? Amanhã a Selic sobe para 15%. Selic sobe 20%. Selic sobe 25%. Selic sobe 30%. O mercado, todo mundo ganhando 30% e você ficou paradinho lá, ó, pré-fixado, ganhando 10%. Então não pode ser pré-fixado. Se você acredita que o juro vai subir, você tem que investir em Selic, né? É exatamente isso. Então, letra B. B de Brasil. É verdade. Agora deu para entender quando você explicou, sabe? Exatamente. É igual, por exemplo, ó, você quer se proteger dos efeitos da inflação. Qual Aí título sim, você né? investe? Qual título você investe? Na LTN. LTN pré-fixada, né? Ó, olha só. Qual que é o que acontece com a inflação? A inflação não come o poder do dinheiro, o poder de compra. A gente não aprendeu isso? Sim. Então você quer se proteger, você quer que o seu dinheiro não perca o poder de compra. Se você acredita que a inflação vai disparar, ó, o Bruno falou, Bruno, é isso, né? Cara, você acredita que a inflação vai disparar? Em que você vai investir? Em algo que renda a inflação. NTNB, ora. Bota teu dinheiro todo nela. Por quê? Se a inflação... Você vai falar assim, ó, pode explodir a inflação, pode ir para 50%, porque o meu dinheiro está todo aplicado em você. Você sobe muito, quanto mais se sobe, melhor eu acho. Olha isso. Então a forma de se defender é andando junto. Exatamente, ó, exatamente isso. Isso aqui eu costumo falar assim, sabe aquela amiga que as meninas têm, aquela amiga mala? Toda menina tem uma amiga mala, não tem, Rainara? Sabe aquela amiga? Porque assim, é aquela amiga que é amiga do core, é amiga que você gosta, confidente, gente boa. Mas como você sabe o tanto que ela é custosinha, você até ouve tudo, né? Mas nada de deixar seu namorado, seu marido, seu noivo perto dela sozinha, né? Aí não. Aí não, nós somos amigas muito, mas até certo ponto. Por quê? Eu sei o que você fez no verão passado. Então você não confia, né? Todas as mulheres têm uma amiga assim, fala, cara, você é muito minha brother, mas, cara, eu não tenho coragem de deixar meu namorado, meu marido perto de você sozinha. Fria, você é muito custosa. Mais ou menos isso. Então, como é que você se defende dessa criatura? Vai numa festa na fazenda. Como é que você vai se defender dela? Cola nela. Onde ela for, você está junto, né? Você vai junto. Porque estando perto, você está protegido.
Você está andando, ó, se ela vai lá para dançar lá, você vai no banheiro, você vai junto com ela. Já te vê, você anda junto com ela. Então, quer se proteger dos efeitos da inflação? Investe em algo que renda inflação. Faz sentido? Faz totalmente. Se você quer se proteger da inflação, investe em inflação. Se Porque você quando, acredita que o Selic vai porque quando subir, você fala se proteger, a gente pensa em correr, sabe? hã? Quando você fala se proteger, a gente pensa em correr, em evitar. Não, Só mas que aí, quando a gente pegou o entendimento aí, deu para pegar a visão. você se protege de algo aí investindo nele, né? Porque se disparar, seu dinheiro dispara junto, vai tudo junto. A inflação está subindo, vai, coisa linda, pode subir à vontade, a inflação vai embora, porque meu dinheiro está todo atrelado nela. Tudo, se ela for para 50%, meu dinheiro subiu 50% também, estou protegido. Estou ganhando poder de compra, né? Do mesmo jeito. Né? Pode subir à vontade. É isso, assim que você se protege. Você se protege colando nela, né? É o exemplo que eu estou dando da amiga aqui, a amiga mala. Né? Por exemplo, se você acredita que a taxa de juros vai cair, o que você vai investir? Você vai investir em Selic? Se você está falando para você mesmo que cara, eu acredito que a Selic vai começar a cair. E aí, o que você vai investir? Ah, vamos investir em Selic, então. Não, mas você vai falar que você vai botar seu dinheiro para cair? Não. Você vai correr de Selic. Se você acredita que a Selic vai cair, você investe em algo pré-fixado. E você trava a sua taxa. Se a taxa de juros cair, você está travado lá, travadinho em cima. Ok? Por exemplo, nós estávamos vendo lá nos títulos públicos, né? Você tem hoje, a LFT está pagando Selic. Então, paga 13,65. Aí nós vimos que a LTN está pagando 10. Beleza. Aí, o que está acontecendo? Você acredita que a Selic vai cair. O que é você acredita que a Selic vai descer? Você acredita que a Selic vai cair para 12. Ora, nesse cenário, quando a Selic cair para 12, as LTNs do momento vai estar pagando, vou dar um exemplo aqui, 8. Quando a Selic cair para 7%, por exemplo, ao ano, esse LTN aqui vai estar pagando o quê? Vai estar pagando tipo 5%. Então, exemplo. Então, olha só, se você acredita que a Selic vai começar a cair, vai bater lá 7%, o que você tem que fazer agora? Comprar esse carinha aqui, ó, porque agora ele está pagando 10. E aí, se você comprar, ela vai cair para 7% e você vai estar lá em cima, travado, porque ela é pré-fixada, ela não muda. Ela é uma taxa já pronta, pré-fixada, vai estar ganhando 10, enquanto o mercado está pagando para todo mundo 7. 7. As LTNs do momento da época vai estar pagando 5, mas você está travado. Então, quando você acredita que a Selic vai cair, você tem que comprar título pré-fixado. Correto? É só um exemplo, né, para vocês. Ok? Vamos lá, vamos fechar o módulo 6, então, já que vocês estavam com vontade de ir embora mesmo, né? Acabar com o módulo 6, todo mundo chorando. Vai acabar o módulo 6, vai acabar agora. Caderneta de poupança. Vamos falar de caderneta de poupança, então? Vem comigo, ó. Wendel, pode pular aí que isso é fácil. Não, cuidado, porque tem muita coisinha aqui, tem muita gente que não conhece. Bom, primeiro, caderneta de poupança tem esse nome, meninos, por quê? Porque, ó, caderneta de poupança, antigamente era assim, né? Tchau, módulo 6, boa, Luiz, é isso aí. Antigamente era assim que funcionava, ó. Caderneta de poupança, você ia lá na Caixa Econômica Federal, o gerente batia um carimbo e assinava. E aí você... esse era o seu controle, existia extrato, existia internet, existia isso. Então era assim que era controlado. E aí, ó, é um produto tão antigo, né, ministro? Foi criado em 1861 por Dom Pedro II. Foi criado junto com a Caixa Econômica, ó. A Caixa Econômica também tem 162 anos, assim como a poupança. É o mais popular de produto de investimento. Por quê? Porque é o mais simples de se entender. É bem simples, né? Beleza. E aí, as principais características da poupança. Quando a gente fala de pessoa física, bora lá, vamos ver se todo mundo sabia tudo que vai aparecer aqui, porque isso aqui é basicão, né?
Primeira, a rentabilidade é mensal, paga mensalmente, sempre na data do aniversário. Exatamente, ó. E ele paga assim, a rentabilidade ao mês, então é 0,5% ao mês mais TR. Essa é a remuneração da poupança, né? E o que quer dizer isso? A remuneração é data do aniversário. Se você faz depósito, por exemplo, todo dia 10, você faz um depósito dia 10, você vai receber rentabilidade no outro dia 10. Exatamente. Todo dia 10 você vai receber a rentabilidade dela. Não interessa se o mês é de 28, 29, 30, 31, não é de 30 em 30 dias, é sempre todo dia 10. A data do aniversário. Outra coisa, depósitos dia 29, 30 e 31 assumem como aniversário o dia 1º do mês seguinte. Verdade, igual, por exemplo, se você fizer um depósito hoje na poupança, dia 30, ele não vai assumir dia 30, ele vai assumir dia 1º. Exatamente. Por quê? Porque não existem em todos os meses os dias 29, 30 e 31. Só por isso. Não tem, né? 29, 30 e 31 não tem em todos os meses. Então, sempre os aniversários vão de 1º a 28. Então, se você fizer um depósito amanhã, por exemplo, ele vai assumir a data de aniversário dia 1º. Outra, remunera sempre sobre o menor saldo no período. Isso aqui já caiu em prova, ó. O que significa? Você depositou hoje, ó, R$ 1.000, dia 30. R$ 1.000. Seu dinheiro vai ficar lá. Que dia que você vai receber o rendimento? Dia 30/6. Né? Só que o que aconteceu? Você veio, né, com o dinheiro, aplicou dia 30/5. Aí, dia 29 aqui, ó. Dia 29/6, você veio e sacou R$ 900. Aí, resumindo, o que aconteceu? Você ficou aqui, ó, até o dia, por 29 dias, por exemplo, com R$ 1.000. E um dia, você ficou com R$ 100. E aí? Faz a média? E aí, como é que faz? 29 dias? Não. Você vai receber o rendimento em cima de R$ 100. Por quê? Porque a poupança ela remunera sempre sobre o menor saldo no período. Então, quando você saca fora do seu aniversário, ele vai fazer ao longo do mês qual foi o dia que você ficou com o menor saldo. E ele vai pagar exatamente aquilo para você, ó. R$ 100. Ah, Wendel, mas é injusto, é a regra. Por isso que sempre vai sacar a poupança, é importante olhar a data de aniversário dela, para você não perder rendimento. Porque se você sacar tudo aqui, ó, de 29, esquece, né? Você não recebe nada. Wendel, só para confirmar a informação, a data de aniversário é quando você faz o primeiro depósito. Não tem nada a ver com o seu aniversário, é a data do primeiro depósito. Aniversário do depósito da poupança. Ela paga todo mês. Fiz o depósito da poupança dia 5. Que dia que eu vou receber os rendimentos? Dia 5 do mês que vem. Todo dia 5 você vai estar recebendo, porque ele é mensal, né? Dia 5 de junho, 5 de julho, 5 de agosto, 5 de setembro, 5 de outubro. Você vai lá na sua conta, vai estar na remuneração. Paga a remuneração, todo dia 5. Ah, eu fui lá na minha conta e depositei dia 20. Ah, já tem outra data de aniversário. Você vai ter lá os que vencem todo dia 5, você vai ter uma poupança que vence todo dia 20. Tudo dentro da mesma conta. O sistema vai criando a subconta, né? Então, você pode ter, na teoria ali, até 28 datas bases. Cada dia você tem um grupo ali que está vencendo. Se você fizer um depósito todo dia na poupança, todo dia, você vai criar 28 subcontas. Concorda? Cada um com aniversário. Diferente. Ok? Isenção de imposto de renda e IOF. Sim, né? Não paga imposto de renda quem investe em poupança, nem IOF, né? Até porque é sempre data de aniversário. E também, outra característica, garantido pelo FGC. Isso. Quer produto mais bancário do que poupança? Não existe, né, Franciele? Então, se é um produto tão bancário assim, né, Flaviane? Tem FGC, tem que ter, né, Rainara? Produto bancário, sim, tem FGC. Agora, vamos falar da pessoa física. A gente falou da pessoa física, então vamos falar da pessoa jurídica, das empresas. Como é que tem poupança para empresa? Tem diferença mesmo. Ó, primeira é essa aqui, ó. Enquanto a poupança pessoa física, a rentabilidade ela é mensal, na jurídica ela é
trimestral. Olha que louco, né? Sempre na data do aniversário. Ou seja, se você fizer um depósito, uma conta com uma empresa, fizer uma poupança para ela e depositar hoje, ó, dia. Não vou colocar dia 30, porque dia 30 assume o dia 1º, mas fez um depósito lá, ó, dia 1/6. Que dia que você vai receber o primeiro rendimento? 1/7, 1/8, opa, dia 1/9. É aqui que você vai receber o primeiro rendimento, de 3 meses, exatamente isso. 1/9, 1/12, é isso. E quanto que ele paga? 1,5 ao trimestre, mais TR. Então, enquanto esse que paga 1,5 ao mês, esse que vai pagar 1,5 ao trimestre. 3 meses, ele remunera 1,5 mais a variação da TR. Ó, a TR, ó, sempre está aqui, né, na poupança. Tranquilo? Ó, a grande questão da poupança, mas para a nossa prova, é essa questão aqui, ó, a rentabilidade da poupança, né? Por quê? Porque a poupança, desde maio de 2012, ela teve uma alteração. Há mais de 10 anos atrás, ela teve uma alteração. Qual foi a alteração? Essa alteração diz o seguinte, que a poupança passou a ter remuneração em função da taxa Selic meta. Exatamente. E aí, como é que funcionou? Se você chegar e perguntar para teu pai, para tua mãe, para teu tio, para teu avô, e tio, avô, avó, mãe, você sabe quando rende a poupança? Muito provavelmente, a chance dela falar assim, ó, meu filho, 0,5% ao mês. Ela vai falar sempre isso, porque foi isso a vida inteira. Não foi assim que vocês aprenderam? Que poupança rende 0,5% ao mês? E é verdade, porque a vida inteira foi 0,5% ao mês, apesar que a gente sempre teve a TR, né? 0,5% ao mês, mas TR, desde 1990 para cá, sempre teve a TR. Então, qual que é a regra da remuneração da poupança? É essa mesmo. 0,5% ao mês, mais TR. Dá 6,17 ao ano, porque a gente vai capitalizando, né? Meio, mais meio, mais meio, mais meio, mais meio, 12 vezes, vai dar 6,17. Então, 0,5% ao mês, mais TR. Bom, essa sempre foi a regra. Aí, o que aconteceu? O governo criou uma nova regra para remunerar a poupança. E essa nova regra fala o seguinte, somente para depósito a partir de 4 de maio de 2012. Depositou na poupança, depois desse período, eu vou primeiro olhar a taxa Selic. Se essa taxa Selic estiver mais alta que 8,5%, continua tudo igual tá. Continua. 0,5% ao mês mais TR. Grande alteração vem agora. E se a Selic estiver menor ou igual a 8,5%, aí vou pagar 70% da Selic mais a TR. E isso só vale para depósito a partir de 4 de maio. Ou seja, meninos, qual que é a remuneração da poupança? 0,5% ao mês mais TR. Certo? Quando é que ela vai ser 70% da Selic? Quando a Selic estiver menor ou igual a 8,5%. Ok? Chega nesse número mais não, né, Wendel? Claro, são duas coisas para pagar 70% da Selic. Duas coisas somente. Primeira, Selic tem que estar igual ou menor a 8,5%, certo? Se tiver menor ou igual a 8,5%, eu vou pagar 70% da Selic. E a segunda recondição é somente o depósito tem que ter sido feito após 4 de maio de 2012. Ô, Wendel, Então, oi. inclusive quando a gente puxa o extrato aí da conta poupança, as contas poupança mais antigas aparece o quadro 1 e quadro 2, que fica dividido dentro do extrato. Eu já recebi ligação sobre isso lá na CR, lá. Cooperado. Exatamente, por isso que ele pergunta por quê? Porque o sistema teve que identificar, né? Então, se o cooperado, o cliente, fez um depósito antes de maio de 2012, esquece, isso aqui nunca vai ser aplicado para ele, ó, nunca. Esse cara vai ficar a vida inteira ganhando 0,5% ao mês mais TR. Nunca. Quem fez depósito em poupança antes de maio de 2012,
vai passar a vida inteira recebendo 0,5% ao mês mais TR. Esse não muda. Agora, a regra vai ter relevância se ele fizer isso aqui, né? Se ele depositou após maio de 2012, aí eu olho para a Selic. Igual agora, qual é o cenário que nós estamos vivendo agora? Agora não tem nem dúvida, né? A Selic estando a 13,75, vai ser sempre isso, né? Por isso que ninguém mexe com poupança mais, desde 2012. Mas tem um detalhe bem interessante que eu vou mostrar para vocês aqui agora, ó. O que determina a regra a ser utilizada é a data do depósito, verdade. Primeira coisa é quando foi que você depositou? Foi em maio, depois de maio? Beleza, eu vou olhar a Selic. Foi antes de maio? Esquece, 0,5% ao mês mais TR. Depósito realizado até 3/12 continua um rendimento de 0,5% ao mês mais TR, exato. Vai falando, aqui toda a gente já viu, né? Ok? Vou dar um exemplo para você aqui, ó. Você falou aí, ó, porque ninguém mexe com poupança. Mas tem um detalhe bem interessante, né? Lembra quando a Selic estava 2%? Em 2020, lá com o auge da pandemia, a taxa Selic do Brasil bateu 2%. Ou seja, se a Selic estava 2%, é porque o CDI estava 1,90. Ou seja, se você pagasse 100% do CDI numa aplicação para o teu cooperado, esse cara estava ganhando 1,90%, 1,9% ao ano. Certo? Aí pensa se esse mesmo cooperado seu tinha uma poupança que ele depositou em 2010. Quanto que esse cooperado estava ganhando? R$6,17% ao ano mais TR. Isso é o que ele estava ganhando. E aí? Vamos supor que você fez um CDB aqui para o cara, ó. Será que a poupança é o pior investimento do mercado mesmo? Não. Porque olha só, nesse cenário aqui, a poupança era simplesmente rendia 3 vezes mais que qualquer outro produto que estava atrelado ao CDI, ó. Tá vendo? Por quê? Porque o cara depositou antes de 2010, não olha para a Selic, ele já está pagando 6,17, Selic a 2, CDI a 1,90. Então, olha só, essa poupança aqui, ela está pagando praticamente 3 vezes mais do que esse CDB, ó. Então, existe um cenário em que a poupança pode se tornar talvez o melhor investimento de renda fixa do mercado. Qual que é o cenário? Selic muito baixa e esse cara tem uma poupança antes de 2010. Porque a regra nova não atinge ele, só atinge quem depositou depois. Agora, quem depositou hoje realmente é um bom negócio, né? Entendeu, né? Eu dou uma clareada, sim. Tá tranquilo. Operações comprou. Então, quando alguém falar para você assim, ó, a poupança é o pior investimento do mercado, você vai falar na cara, depende. Opa, o cara vai tomar um susto. Depende de quê? Ó, se a gente tiver um cenário com a Selic muito baixa, ó, cenário com a Selic muito baixa, e o cara tiver uma poupança que depositou antes de 2012, esse cara tá bem. Ninguém tá batendo esse cara, porque ele tá ganhando 6% ao ano. Então, quando a Selic, meninos, bater aí na casa de 7, e tudo que ele tiver abaixo de 7, quem tem investimentos em poupança antiga, está rachando. Está com o melhor produto no momento. Isento de imposto de renda e ganhando 6,17 ao ano. Entendeu? Mais TR. Operações compromissadas, meninas, é aquilo que você faz uma operação e o cara tem um compromisso de recomprar. Título público federal, CDB, LCI, tudo é assim, né? Então, você compra, investe em título público, o governo te promete recomprar, então é compromissado. CDB, você investe e tem um vencimento. No vencimento é como se o banco fizesse assim, eu te recompro ela. É isso. LCI também.
Só pra gente falar mesmo. Ó, responde aí, ó, questão de poupança. O Bruno botou uma carinha chorando. No que se refere à cadeia de poupança, podemos estimar que a remuneração ocorre pelo maior saldo do período. Bobagem, né? Que a remuneração ocorre pela soma do saldo. Somando o saldo. Que bobagem, né? Que a remuneração ocorre pela média. Não faz média, né? E aí, que a remuneração ocorre pelo menor saldo durante o período. Verdade. Meninas, quero voltar aqui e me lembrar uma coisa de vocês. Estava lendo a apostila e lembrei de um negócio para vocês anotarem aqui, ó. Aqui, ó. Tesouro Direto, aí na página 108, eu quero que vocês anotem uma coisa aí, ó. Eu quero que vocês escrevam assim, ó. Pessoa física pode investir até R$ 1 milhão por mês, tá? Já caiu isso em prova. Quem pode investir no Tesouro Direto? Primeiro, o Tesouro Direto é só para pessoas físicas, né? Quanto que ela pode investir? O máximo que a pessoa física pode investir é até R$ 1 milhão por mês, tá? É o máximo. Então, anota aí lá junto com o Tesouro Direto, pessoa física até 1 milhão, pode investir até 1 milhão por mês. Bora. Essa primeira nós já fizemos. Menor saldo. Vamos ver essa. Essa também, questão de poupança, que caiu numa prova essa semana. Essa questão aí, ó. E aí? B, C, D, olha, deu uma mexida aí, hein? Se um cliente decide investir recursos na cadeia de bolsa, como já te informa aqui. Primeiro, vamos lá. A rentabilidade é de 0,5% ao mês mais TR, caso a Selic estiver menor ou igual a 8,5%. Vai pagar 0,5% caso a Selic estiver menor? Não, se estiver menor, vai pagar 70% da Selic, né? Isso é o que vai funcionar. Então, está errada. Se a 1 está errada, é isento de IR para pessoa física para aplicações de qualquer valor? Verdade. Qualquer valor está isento. Para pessoa física, né? Possui cobertura do FGC? Sim, bem tranquilo. Estão corretos o item 2 e 3. É isso. 2 e 3. Entendeu, Rainara? Você tinha errado aqui, mas você tinha colocado que era o B. Ah, tá. Não, você trocou, né? Na verdade, você trocou. Foi isso. Entendeu? Não?
Pode levar a apostila para a prova? Pode, só não pode fazer, você pode deixar lá de fora. Deixou então dentro do carro, né? Pode deixar dentro do carro também. Levar pode. Ainara, entendeu? Boa. Vambora. Ah, tem mais um aqui, ó. BA, 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 BA. Ele está dando BA, BA, BA. Vamos ver, ó, como vocês raciocinaram. José de Assis possui uma conta poupança aberta em 2010 com apenas um depósito até hoje. Ou seja, o cara abriu lá uma poupança em 2010 e fez um depósito só em 2010, né? Atualmente, a taxa Selic meta está em 5%. Diante disso, podemos dizer que a remuneração dessa poupança, criança, o cara depositou em 2010. Cara, 2010 é antes de 2012. Depositou antes de 2012, meu amigo? Não quer saber quanto está a Selic, não quer saber quem é o Lula, quem que é o Bolsonaro, não quer saber de nada. Quer saber que eu vou estar ganhando os meus 0,5% ao mês, mais TR. Por que, Wendel? Porque, cara, a regra de nova remuneração só vale para depósitos feitos a partir de maio de 2012. Se foi antes, igual o cara falou, ó, 2010 com apenas um depósito, eita, amigo, não quero nem saber o que foi o Selic. Todo jeito que acontecer, ele está ganhando 0,5% ao mês mais TR. Tem como base a rentabilidade de 70% do Selic? Parei de ler, né? Nada a ver, né? Não vai ter por quê. Essa poupança foi depositada antes dessa regra. Recebe rendimentos mensais, com taxa de 0,5% ao mês, mais TRs fixos. Verdade. 0,5% ao mês, mais TR fixos. Letra B. Parabéns, Larissa, Jamie, Bruno, Thalita, Thiago. Parei de ler na B, Adriane. Ó. Está em 0,5% ao mês, mais TR. Verdade. Está assim e vai ficar, né? Mas será alterada caso a Selic atinja... Não vai ser alterada não, né? Não tem mais. É acreditada trimestralmente? Não, trimestralmente é se fosse PJ, né? Então, ela é pessoa física, então. José de Assis é uma pessoa física, letra B. É isso. Aqui é aquele exemplo que eu dei para vocês, ó. Até uma vez a XP colocou uma reportagem, ó, a poupança faz seu dinheiro andar de ré. XP, ó, deixar dinheiro da poupança só é bom para o banco, né? Aí eu lembro que eu fui lá e fiz um comentário lá na página deles, né? Falando assim, cara, depende, né? Se essa poupança foi depositada antes de 2012, esse cara está ganhando até 3 vezes mais que o CDI. Aí eles tentaram explicar, não, nossa visão, isso tal, mas aquilo que eu falei para vocês, não dá para você cravar que a poupança é o pior investimento, porque existe um cenário em que a poupança pode se tornar o melhor investimento. Um único cenário. Qual que é o cenário? Selic abaixo de 7, e depósito da poupança feito antes de 2012. Ah, Wendel, mas não tem poupança. Cara, tem um monte de poupança, né? Tem gente que tem dinheiro na poupança há 20 anos, 30 anos, 40 anos. Então, por que eu questionei aqui? Porque quando a XP vem e faz uma propaganda dessa, ela não está ajudando o mercado, né? Ela pode fazer um senhor, uma senhorinha que tem dinheiro guardado na poupança há muitos anos, que está ganhando muito mais, tirar o dinheiro, né? Nessa época, que esse aqui foi lá em 2020, né? 2021 que eu fiz esse post. Na época que a Selic estava 2%. Ok? Vocês saberem. Aqui um exemplinho, ó, do nosso, olha um resuminho aqui do nosso módulo 6, ó. LCI, LCA, isenção de IR para pessoa física, FGC até 250 mil, é um produto bancário, né? CDB, produto bancário, emitido por bancos, FGC até 250 mil, e não tem isenção de IR.
Aqui, poupança. Depósito a partir de 4 de maio de 2012, rentabilidade vai ter medida Selic. Selic igual ao menor a 8,5, 70% da Selic. FGC até 250 mil. Basicamente isso. E debêntures aqui só de capital fixo, SA aberta, não é produto bancário, não tem isenção. E as debêntures incentivadas têm isenção de IR para a pessoa física. Exatamente. Só resumindo só. Meninos, não tem erro. Olha o que é mais importante aqui no módulo 6. Tem que saber os investimentos garantidos pela FGC e as regras de tributação. O mais importante aqui. Perguntar para mim assim, ô Ângela, o que é mais importante, Fabiane, no módulo 6? Os produtos são garantidos pela FGC, aí vocês lembram que são produtos bancários. E as regras de tributação. Exato. E principalmente as isenções de IR, quando for pessoa física. Né? Quando for pessoa física, quais são os títulos que têm isenção de imposto de renda? Poupança, debêntures incentivadas, ações, quando o cara vende até 20 mil dentro do mês, né? LCI e LCA. É isso. Basicamente, isso que a gente tem que saber, tá? Ó, definido. Quer ver? Vamos olhar aqui as questões, ó. Ações, 4 questões, tá vendo? Ó, olha aqui. Aí cai CDB, debênture do público, caderneta de poupança. Mas 4 questões vêm de ação. Aqui, ações aqui foi só 2, ó. O resto foi tudo título, renda fixa. Aqui, ações, são quantos? 3. CDB 2, debêntures 1 e título público 4. Não é comum cair 4 título público, tá? Normalmente vem 2 só. Show de bola! Vamos lá fazer o nosso carrucho para nós ir embora, pelo menos a gente dá uma relaxada, uma desestressada, né? Dá assim, uma esticada, né? E hoje vocês acham que foi tenso, né? Todo mundo achou que foi tenso hoje. Estão nem falando, hein? Como vocês são dramáticos. Calma. Exatamente. Eu tenho medo de quem passa no CPA 10 e 20. Está misturando Top Invest com Kahoot já. Ó, vou dar um escopo para vocês da prova do CFP. Vocês estão achando, né? Prova do CFP são 7 módulos. 7. Só que é o seguinte, cara, é tanto material, tanto. A prova do CFP, prova, 140 questões. Início, 9 horas às 13. Das 9 às 13 você faz uma parte. E depois das 15 às 18 horas. Tem que acertar quantas? 97. Acabou que tudo para estranho. Ele tem vida social mais nunca. É besta. Bom, eu estudei. Ó, essa. Eu estudei para essa prova, assim, foram 70 dias, 75 dias, todo dia eu estudava. Eu dava aula do às 11, aí tomava um banho, comia alguma coisa, começava meia-noite, estudava até às 2. Todo dia, de segunda a sexta. E sábado eu estudava 4, 5, 6 horas. Sábado, 4, 5, 6 horas domingo. Isso ininterruptos. Você não parava. Não parava. Mas eu já sabia o dia que eu ia ter a prova, né? Por isso que é importante você ter a prova. Você já sabe o dia que vai ter a prova. É um domingo. E a prova é num domingo, tá? Você vai no domingo, 9 horas da manhã, você vai lá para São Paulo. Foi lá em São Paulo que fez essa prova, faz em Brasília também. É muita coisa, cara. E outra coisa, muito cálculo. Cálculo. Se você não for com HP, por exemplo, você nem precisa de entrar, você não vai fazer nada. Muita cálculo.
Mas foram 75 dias, todos os dias eu estudando, né? Aí, e outra coisa, aí, você sabe qual que é o índice de aprovação nessa prova? Quem faz ela, porque ela pode fazer ela modular. Ela é tão difícil que a banca aceita você fazer por módulos. Módulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele permite, porque ela é tão grande, tão pesada, que eles falam assim, se quiser fazer modular, pode. Sabe qual que é o índice de aprovação dela? Quem faz a primeira, quem passa nela pela primeira vez e na prova completa, o índice de quem passa nela, que fez ela pela primeira vez e passa na prova completa, é de 8%. A cada 100 alunos que tentam, só 8 conseguem passar nela de primeira na prova completa. É muita coisa, é muito difícil, muito cansativo, muito desgastante, você tem que ter muita estratégia, o tempo praticamente a conta, você não pode enrolar em questão, se você enrolar um pouquinho na questão, tchau, você não dá tempo de você responder tudo, porque é muito massacrante. E Você passou de primeira? Passei. Ela te esgota, deu 6 horas da tarde, cara, você sai, parece que você caiu no avião, você foi atropelado, é bem difícil, não é simples, né? Então, pra vocês verem o grau que vai subindo, né? Mas a gente passa, cara. Se você falar para mim assim, Wendel, você vai fazer essa prova hoje, cara, um desastre hoje. Wendel, faz a prova que você fez de CFP, que eu fiz em 2021, né? Faz a prova de CFP hoje, vou te dar a prova aí. Cara, esquece, eu não vou acertar, talvez vou acertar lá das... Eu acertei, precisava de 97, eu acertei 108 questões. Então, assim, é uma prova que se me der hoje para fazer, eu não vou dar conta de fazer. Não vou. Simplesmente, não tenho absoluta certeza. Por quê? Porque ela é tão foco, ela é tão detalhes, é tanta coisa, que se você não tiver aquele tudo fresco na cabeça, bem estudado, você não consegue. Então, hoje eu não lembro mais nada, né? Então, só para vocês verem como que é importante a gente ter um foco, né? Por isso, se você não se programar, você não consegue nem estudar. Bora lá, vamos fazer aqui o nosso módulo 6, né? Mas isso é só para um. Mas vocês acham que no dia a dia que eu falava assim, cara, desisto, cara, não vou dar conta. Mas eu falo assim, cara, dá, vamos só. Tenta fazer essa prova, diz o Nathanael. Mas é interessante mesmo, tanto, eu nunca esqueço, né? É tanta dedicação e eu lembro, né? Tirar o som. Eu lembro que a gente acabou a prova e foi lá com a turma do cursinho lá que a gente estava fazendo, né? O curso até do Rafael Toro, meu amigo, e a gente foi para São Paulo, num bar lá, esperar sair o gabarito, 7 da noite, no domingo, 7 da noite, né? E aí, você sai, você anota o gabarito, igual prova assim, de vestibular. Aí eu anotei o gabarito e guardei, né? E aí sai o gabarito. Aí todo mundo conferindo. Aí, e aí, passou? Não. E você? Também não. E você? Não. E eu não conferi. E eu falei, eu não vou conferir o meu também, não vou conferir. Aí o Rafael, cara, Wendel, confere o seu aí, rapaz. Confere. Não vou conferir, não vou, tá bom, conferir. Aí eu, lá na mesa, lá, só eu e uma menina que tinha passado. Então você vai passando, é difícil, cara, é muito difícil. Mas aí eu lembro que eu peguei o telefone, liguei para minha esposa, liguei chorando, cara, chorando. Na hora desabei de chorar, assim, desabou aquela emoção. Mas é muito gratificante também, né? Muito gratificante. Só 8.000 pessoas que têm essa prova, né? Que tem essa certificação no Brasil, né? Então, é bem impactante. Ó, quantas pessoas aqui, hein? 12? É isso mesmo? Vixe Maria, meninos do céu, 31 pessoas, 13.
Professor, eu tô com você só acompanhar, não quero participar hoje não, porque eu tô bem ruizinha no módulo. Mas pode fazer, gente, pode fazer, não tem importância. Ah, não, eu me Responde. sinto mal. Lá nas colocações, lá. Deixa eu falar para vocês. Eu vou só acompanhar Uai, também, eu tô- eu não vou eu tô passar essa aí, humilhação uai. em público. A Eu não gente, tô aparecendo aí, não? a gente nem sabe quem Uai, tá esquisito esse negócio. nem sabe da posição, meninas, que vocês vão ficar. Ninguém sabe, só o Pera, cinco. Ainda bem. pera aí, Essa Wendel, que eu tô apanhando aqui. A hora que eu vejo a posição que eu fico, aí que eu fico mal mesmo. Aí eu prefiro nem. Mas eu tô aqui. Ô, Fran, fala o PIN aí pra mim de novo, por favor. Aí ele na tela aí, ó, 771-653. Uai, velho. Concordo. Se vocês não quiserem fazer, beleza, mas eu não concordo. Acho que tem que fazer. Mas não interessa se errar. O importante é você captar, né? Vamos ver. O meu tá falando que o apelido já tá sendo usado. Eu vou tentar outro aqui. Ai, tá esquisito. Cadê? Já tá aí, ó. Pronto. Bora, Nós então. aí. Meu Deus do céu. Peraí. A tabela que eu chamar de compensar para os ajustes feitos sempre na delegação de erros é o seguinte. Peraí, meninas, deixa eu ver um negócio aqui. Não, Wendel, eu sou jumento, tá errado. Qual é o tipo de previdência que tem desvantagens? Ixi, Oh, eu derrubaram eu sacaneei você. aí. Derrubou, sabe por quê? Eu coloquei errado, mas eu coloquei o modo 6 da CPA 20. Ai. Eu já tinha Não, acertado a professor, aí primeira. também já, isso não ajuda, né? Hã? Isso eu não já tinha ajuda, né? acertado a primeira. Eu dei um bicudão aí também, tinha acertado primeiro. Não, previdência, significa que você já está afiado já, né? Hum. Ó, entra aí de novo. Ô, Neto, já pode ir pro PA20 já, ué. Você tá doido, moço. Ainda bem que era só verdadeiro e falso, que a probabilidade de errar ia ser muito maior. Ó, entra aí rapidinho para a gente fazer. Ó, número 999-8900. Peraí. Ó, boa, 15, 16, entrou mais gente, hein? Bora, vamos começando, hein? Quero passar de você, passar das 11, não. Quem não está fazendo, pelo menos acompanha aí, né? Tenta acertar assim de olho. Isso aí é verdadeiro ou é falso, hein? Verdadeiro isso. O mercado secundário é para dar liquidez, para girar as ações do mercado. É isso, verdadeiro. Rainara, Gel, Adriano, Bruno e Tivani. Boa, hein, Rainara? Mandou bem, bora. Ó, questão fácil aí. Falei renda variável, falei mercado de ações, né, meninas? Exato, ações. CDB não é renda variável, CDB é renda fixa. Então, ações, exatamente. Bruno, Adriano, Gêmeos, Sebas e Rainara. Bora. Qual que é o tipo de ação que dá direito a voto?
As ordinárias, exatamente, né? As ordinárias. Bruno, Adriano, Jamie, Rainara e Gel. Ó, bora. Característica das debêntures. Isso, vermelhinho. Boa, é isso mesmo. Bruno, Adriano, Divani, Rainara e Gel. Bora. Qual que é o mercado que há entrada de dinheiro no caixa da empresa? Quando ela emite as ações? Primário. Primário, exatamente. Ó, Bruno, Adriano, Divani, Gel e Rafael. Bora. Gel é Giovana, né? Ó, nome dado à opção de operação de complemento de ações no mesmo dia, day trade. Aí, olha que vocês são chorões, é chorando demais. Então, por que vocês estão acertando? Hã? Vocês nem estão tendo tempo de responder e estão acertando. Qual que é a explicação, então? Eles não sabem nada, eu vou morrer, eu vou suicidar, eu não estou dando conta. Por que vocês estão acertando? Não estou entendendo. Bruno, Adriano, Divani, Gel e Rafael. Bora. Ali o cara paga mais, 20%, sendo que um pedacinho, lá, 1% é na fonte. Tá verdadeiro, né? É verdadeiro. Divani, Bruno, Adriano, Rafael e Gel. Qual que é a alíquota de IOF no mercado de ações, hein? Não tem IOF no mercado de ações, é isento, não tem, né? Não paga IOF no mercado de ações, né? A gente falou isso. Bruno, Jamie, Rafael, Divani e Adriano, bora. No split é o código de desdobramento, verdade, é para dar liquidez, verdade. Bruno, Gemini, Rafael, Divani e Adriano, bora. Sobre a LCA. Qual das opções aí é a verdadeira? Essa vocês tiverem 30 segundos para responder. Estão cobertas pelo FGC, verdade, é isso mesmo. Bruno, Gemini, Rafael, Divani. O que é BG, hein? O que é BG? BG. BG. Deixa eu ver quem pode ser BG. BG. Quem que é BG? É o Bruno? É um exemplo de título público. Você não dá para errar, né, mesmo? A letra T. Tem que ter a letra T. T de tesouro. Isso, né? Exatamente, né? Olha isso, ó. Aqui tá muito viagem, né? Ó, CDB, título público, aqui é muita viagem, né? Ó, bora.
Bruno, Gemini, Rafael, Tivani e o BG, né? Ou ABG, não sei quem é BG. É o Bruno Garcia, deve ser, né? Bruno Oliveira Garcia. Isso, meninos, né? O narizinho de vocês, porque eu perguntei na fonte. E na fonte, lembra, não é o investidor, é a corretora, a gestão que está fazendo a intermediação, né? Não esqueçam disso nunca, tá? Se for na fonte, não é o investidor. Gemini assumiu a ponta, Bruno, BG, Adriano e Rafael. Selic, mais de 8,5, isso, deu uma divisão, deu um bagunço. Ó, quando a Selic tiver mais de 8,5, meninas, ela vai pagar sempre o que ela sempre pagou. A alteração é quando ela está menor do que 8,5, né? Igual menor do que paga 70% da Selic. Mas não, é meio por cento ao mês mais TR. Lembra sempre, mais TR, tá? Gemini, BG, Bruno, Rafael e Adriano. Bora. Acabei de dar a resposta para vocês, hein? Oito e meio. Olha só, todo mundo acertou, hein? Muito bem, meninos. Unanimidade. Gemini, BG, Bruno, Rafael e Adriano. Ó, mais de 721 dias é renda fixa, então é 15%, né? É 15%. Ó, CDB não tem isenção para pessoa física, lembra disso. Gemini, BG, Bruno, Rafael e Adriano. Bora. Os principais envolvidos no investimento em ações são mercado e crédito falso, né? Porque ações não têm risco de crédito, né? Gemini, BG, Bruno, Rafael e a Fran. Olha, Fran, você chegou aí ao top 5. Vai ser aí, tá vendo? Então vocês já não esquecem mais isso? Exatamente. Gemini, Bruno, BG, Rafael e a Fran. Bora. Lembra que nós falamos? Luísa está acertando tudo aí, hein, Luísa? Arrependeu de não ter entrado no jogo, hein? Olha aí, ó, tá vendo? Ó, NTNB, exatamente, né? Protege as efeitos da inflação, investe em inflação, né? No final, eu entendi, foi tudo, tá vendo? Tá vendo? Gemini, Bruno, BG, Rafael e a Fran. Bora. Falo para vocês, vocês apavoram a toa. Parcela do lucro distribuído aos acionistas. Então, lembra? O lucro é dividendos, né? Lembra que é os dividendos? Exatamente. Gemini, Bruno, BG, Rafael e Fran. A última, vai.
Ah, essa errou, né, Luísa? Isso é verdadeiro, né, Luísa? Lembra? Os menos de 90 dias não saca LCI e LCA. Fechamos quem ganhou, Gemini, Bruno e o BG, né? Olha só, o Bruno é o Bruno, né? É o Bruno Garcia. Acho que Ô, Wendel, só para falar o BG aí, eu tá o Bruno Garcia. Eu falei que não ia participar, mas acabei participando. Pois é, não, eu falei aqui, né? O Bruno é BG, é o Bruno Garcia, é o único que dava aqui nos nomes da galera. Acabei de colocar aí. Ok, meninos, mas vocês viram, ó, a Luísa é um bom exemplo. Ela estava totalmente sem confiança. Aí começou a responder aqui, ela começou a ver o sítio, ué, não é tão bicho de sete cabeças, assim, não. É isso que eu falo para vocês, não desesperem, tem muita informação ao mesmo tempo. É claro que vocês vão ficar todos confusos, parecendo loucos, né? Não precisa de absorver isso. Relaxem, estudem, curtam o momento e vai tentando pegar o máximo que der. Mas não é aqui. Se você vier aqui, fizer a aula e for lá fazer a prova, pau, não passa. Tá? A maioria não vai passar. Por quê? Porque o aprendizado não é constituído só da aula online, não é só da aula. É um conjunto de coisas. Você vê a aula, faz exercício, ouve os áudios e testa com o simulado. É assim. Se você não fizer essas 4 etapas, não adianta. Né? Não é só uma etapa, é só uma das etapas, é só a primeira vez que você está tendo contato. Então, canso de falar isso para vocês, mas não adianta, vocês ficam apavorados. Vocês viram que vai fazer o Kahoot aqui, a maioria acerta tudo. Por quê? Ah, olha só, eu sabia e nem sabia que sabia. É mais ou menos isso. Ok? Então, bora lá. Vida que segue, só falta 2 módulos e a gente vai detonar. Amanhã temos aula, tá? Amanhã, quarta-feira, então, estaremos firmes aqui. Aí, quinta, a gente dá uma folguinha e sexta a gente volta para finalizar. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau.